Se eu tivesse que te recomendar um jogo que você deve jogar em sua vida, muito provavelmente a minha indicação pra você seria Last of Us. Conta a história aí de um vírus, na verdade é um fungo, não é bem um vírus, que ele tomou conta do mundo e aí a sociedade acabou sendo ruída, acabou sendo destruída. Esse fungo é difícil hoje em dia, né, não misturar. Esse fungo transforma as pessoas em praticamente uma espécie de zumbi, é um zumbi meio fungo, uma coisa meio estranha ali, tem uns caras que faz... que é completamente assustador. E aí a sociedade vive em pequenas cidades que são guarnecidas por forças armadas, às vezes pelo exército, às vezes um grupo de mercenários, às vezes uma força da resistência que está indo contra esse exército. Porém, nesse universo tem esse cara que é o Joel. Esse Joel, ele é meio que um trambiqueiro e ele recebe a missão de levar uma garota até um determinado grupo e ele precisa atravessar os Estados Unidos para cumprir essa missão. Então, no meio de um mundo apocalíptico, esse cara precisa levar essa garota para uma viagem muito longa e que acaba revelando muito do caráter e do ser de cada um deles, das diferenças de idade, das diferenças de vivência, das diferenças de jeitos de ver a vida e o mundo. E esse é um jogo que fala, entre muitos outros assuntos, mas fala muito sobre paternidade, sobre o que é ser pai, sobre o que é criar um filho, sobre o que é se pôr no lugar de uma outra pessoa e quais são as coisas que a gente faria para uma pessoa que a gente ama, tanto as coisas boas como as coisas ruins. Last of Us não é um jogo de tiro, basicamente, ele não pode ser resumido só a isso. Ele é um jogo sobre decisões morais. Não que você tome decisões morais no jogo, mas durante as cutscenes, durante as cenas, o seu personagem toma decisões morais. Ele tem conversas de decisões morais muito fortes. E as conversas e ver um ponto ao que o mundo chegou, as escolhas que as pessoas tiveram que tomar e as consequências delas, é algo muito penoso pro jogador. Você se apega tanto aos personagens e quando aquela jornada chega ao fim e é um final que vale a pena ser visto, vale a pena jogar as quase 12 horas, de 8 a 12 horas, dependendo do seu ritmo desse jogo, vale muito a pena pra você chegar naquele fim, porque ele é uma porrada, e é uma porrada que poucos jogos de videogame acabam dando pra gente. Eu fiz uma lista aqui hoje de jogos que trazem isso, trazem uma lição moral, trazem um pensamento sobre a vida, trazem algo que eu acredito que complete a um homem. Os jogos que eu quero falar aqui na minha lista dos melhores jogos que todo homem deveria jogar, não são jogos sobre mecânica, não são jogos sobre gráfico, então não vai ter um Fortnite, não vai ter um LoL, apesar de eu adorar esses jogos, achar esses jogos incríveis, são jogos que estão definindo a geração deles, porém eu preferi me atentar aqui em lições de morais e histórias que podem acrescentar pra você como ser humano. Mas eu já deixo aqui um convite pra você comentar pra mim qual que é o seu jogo favorito aqui nos comentários. Não esqueça de deixar seu like, porque quem não deixar um like vai pegar um fungo no pênis. Então, se você quiser garantir a saúde do seu jubileu, já deixa o like daí. E seguindo na mesma pegada de paternidade, eu não posso deixar de falar daqui do que é um dos meus jogos favoritos também, que é God of War. God of War é uma franquia muito bem estabelecida, foi lançada ali no PlayStation 2, só que eu jogava God of War e eu gostava muito de God of War da porrada, da pancadaria, das mecânicas, e eu sempre achei a história bem fraca, bem ruim assim, achava a história muito fraca. Kratos era um personagem que só gritava, não tinha profundidade nenhuma. Depois do primeiro, todos os outros, a história dele era ladeira abaixo, assim, era uma coisa bem clichê, bem rasa, algo saído tipo de um filme dos anos 80, algo que hoje em dia pra mim não faz mais sentido, mas eu gostava, achava divertido de jogar, porém, toda vez que chegava a cutscene eu pulava e falava, mano, foda-se, não quero ficar vendo o Kratos gritando de novo, tá ligado? God of War novo do PlayStation 4, que muita gente chama de God of War 4, mas é só God of War pro PlayStation 4, ele é um jogo sobre maturidade e sobre autoaprendizado. É muito legal porque o criador do primeiro jogo voltou para fazer esse God of War 4. E ele fala que quando ele criou o primeiro jogo, ele era um molecão. Mano, o cara gostava de pancadaria, tiro, queria fazer videogame porque videogame é awesome, dude. Algo bem típico, assim, de adolescente, né, jovem adulto. E quando ele voltou pra fazer um novo God of War, ele já era um cara casado, ele já era um cara com filhos, ele já era um cara que já tinha vivido a vida, conversado com pessoas, visto outras histórias de vida, e ele quis fazer algo parecido com Kratos, dar maturidade pro personagem. Se você for ver o novo God of War, ele conta a história do Kratos, que depois de matar todos os deuses do Olimpo, acabou encontrando uma vida pacata no universo nórdico, da mitologia nórdica. E aí,
depois de viver alguns anos em paz, ele casa, tem uns filhos, a esposa dele morre. E aí ele precisa levar as cinzas da esposa dele até o alto de uma montanha. Só que enquanto ele tem esse processo aí de luto, ele precisa restabelecer os laços dele com o filho dele, que é uma coisa que eles estão muito afastados, lidar com alguns erros do passado dele e lidar aí com alguns inimigos que surgem no caminho dele. O que eu amo desse jogo é que o Kratos não anula nada do que ele fez em outros jogos. E é algo que eu falo muito aqui no canal sobre como a gente carrega a nossa culpa e a gente não pode nem negar as coisas erradas que a gente fez, a gente não pode apagar tudo e a gente também não pode se martirizar com aquelas coisas. A gente precisa aprender com elas e entender como que a gente consegue transformar o mundo a partir do que a gente aprendeu com o que a gente fez de errado. O Kratos carrega a culpa de tudo que ele fez, de um estilo de vida que ele não gosta mais de ter, que ele se sente muito mal, e ele usa aquilo pra ensinar o filho dele a ser melhor, a ser uma pessoa melhor, a não repetir os mesmos erros que ele cometeu. Esse é um jogo que eu confesso pra vocês que eu chorei muitas vezes, e eu jamais me imaginava pegando, chorando com esse jogo. Você vê a relação muito difícil do Kratos com o filho dele, o Kratos não consegue se comunicar com o filho dele, e conforme as coisas vão se agravando, esse distanciamento entre os dois vai piorando cada vez mais. Amo esse jogo, acho que é um dos melhores jogos que foram lançados nesses últimos anos, recomendo demais você jogar. Eu, inclusive, já fiz até uma jaqueta personalizada do God of War, vou deixar um card aqui em cima, mas mano, se você tem um PlayStation 4, esse é um jogo que vale muito a pena você parar e jogar ele agora. Um outro jogo que eu acho que vale muito a pena a gente jogar por causa das questões morais é The Witcher 3, é o Wild Hunt. Eu particularmente não sou muito fã de The Witcher, mas eu joguei bastante do jogo, e eu acho que ele tem um mérito muito grande que muitos jogos não têm, que é mostrar os efeitos de causa e consequência de um jeito que não são rasos. Então a gente tá muito acostumado a tomar decisões morais em jogos, como os jogos da Telltale, ou às vezes até mesmo o Mass Effect, mas no The Witcher, ele tem uma coisa de causa e consequência que às vezes algo pequenininho que você faz vai resultar numa puta dor de cabeça lá na frente que você nem imaginava. Mas isso é praticamente o efeito borboleta, que é como às vezes um bater de asas de uma borboleta pode causar um furacão do outro lado do mundo. O The Witcher conta a história aí de um bruxeiro, que ele é o Geralt, e que ele recebe a missão de encontrar uma garota do passado dele, é literalmente uma garota mesmo, uma menina, e ele precisa entender o que aconteceu com ela, porque ela tá sendo caçada por um grupo aí que chama The Wild Hunt. Esse jogo ele se passa numa espécie de... É aquele universo medieval de fantasia, ele mistura muita coisa de conto de fada, com elementos mágicos, é um setting bem legal. A história principal do jogo eu acho qualquer coisa, mas as side quests, que é onde tem essas coisas de causa e consequência, são as melhores partes do jogo. Porque às vezes você resolve ajudar um cara, um lord que tem um problema com a família dele, mas isso acaba causando uma puta problema e que vai gerar um monte de coisa e você nem imaginava. E você ter entrado no meio pra ajudar ele, acaba causando consequências absurdas pra vida dele. E o jogo é muito sobre isso, é sobre essas pequenas coisinhas e como a gente não entende às vezes as consequências dos nossos atos. E quando eu jogava e via o que dava, eu falava, caralho, tudo isso porque eu fiz aquilo lá, que loucura, né? Isso me punha muito em perspectiva da gente entender às vezes como a gente precisa tomar decisões com muita cautela às vezes. E quando a gente tá jogando videogame, a última coisa que a gente tem é cautela, né? A gente vai fazendo qualquer coisa e foda-se, vídeo do jeito que a galera joga GTA. E eu acho que esse jogo é um jogo muito bom sobre isso, sobre tipo, tu não tá prestando atenção, então o maluco morreu por tua causa, ou por causa daquilo que você revelou. E se você não tivesse revelado, será que ele teria morrido? Será que tal coisa teria acontecido? Vale muito a pena jogar. Mesmo eu não gostando, esse é um jogo que eu recomendo bastante. Eu sei que é uma coisa de gosto pessoal meu, mas eu sei que muita gente ama The Witcher. A galera ama The Witcher também na Netflix. Inclusive, se você quiser ver aí uma série de recomendações de séries, pra você assistir, vou deixar um card aqui em cima pra você clicar, tá bom? Pô, eu quero falar de um jogo que eu amo. Meu Deus, um chuchuzinho em forma de jogo, que é Final Fantasy VII. É um dos meus jogos favoritos da minha adolescência, tá ganhando um remake agora. E eu acho que vale a pena destacar ele, porque Final Fantasy VII, ele fala basicamente sobre uma coisa, que é o indivíduo versus coletivo. Quando a gente tá falando pro universo masculino, eu vejo muito cara aí que fala que o homem é um lobo, que deve ser solitário e não deve se relacionar com ninguém, e ser solitário é bom, pau no cu das pessoas, blá blá blá. Eu acho que esse é um puta papo merda. E esse é um jogo que fala muito sobre isso. O Cloud, do Final Fantasy VII, ele é quase o Alpha Life Coach Style Migtal Red Pilado Anti-Fan que não curte a Matrix. Ele é esse cara daí, completamente solitário, que não gosta de ninguém, que odeia todo mundo, que fica só na dele. E por causa de uma série de coisas, ele acaba tendo que ser incluído num grupo. Final Fantasy VII é a história aí de um grupo de pessoas que está lutando contra uma empresa que tem feito uma exploração de recursos no mundo, e essa exploração de recursos acaba causando uma série de problemas no meio ambiente, problemas muito piores, quem lembra das weapons aí sabe o que eu tô falando. Então esse grupo acaba se rebelando e eles tentam encontrar um jeito de parar essa empresa e tentar salvar o mundo no processo, ao mesmo tempo que o Cloud é um personagem que ele tenta relembrar o passado dele, que ele acabou, que tá tudo meio nebuloso, que ele não entende direito o que aconteceu. Nesse processo, Cloud vai de um cara extremamente
extremamente sozinho, um cara completamente inserido num grupo, e o arco dele de entendendo o papel dele, como as pessoas têm um efeito na vida dele, sobre como as coisas, ele não pode resolver as coisas sozinhos, é maravilhoso. Quem jogou aí o jogo antigo sabe que acho que é no terceiro CD, tem um dos maiores plot twists da história do videogame, uma das cenas mais bonitas também, que é o Cloud lidando um pouco com ele, os sentimentos dele, as coisas que tem dentro dele. Eu acho que Final Fantasy VII é um dos melhores jogos de RPG que a gente já teve. Chuchuzinho original, vale muito a pena rejogar aí, porque ele tem uma coisa de clássico, gostosa, aqueles gráficos cracudo, cheio de ponta, horrorosa. Cloud é um no jogo, nas cenas, na batalha ele é outro, e nas cenas ele é outro, então tem 3 Clouds no mesmo jogo, 3 designs diferentes. Eu amo isso, isso eu amo isso em videogame, nossa senhora. Outro jogo que eu recomendo muito é Red Dead Redemption 1. Red Dead Redemption 1, ele é a história de um homem que tenta lidar com os erros do seu passado e os efeitos que ele causa na sua vida nos tempos em que ele vive. É um jogo de Velho Oeste, você joga com um protagonista que ele acaba sendo preso pelos federais, e aí ele era um antigo, ele era um cowboy e ele tinha cometido uma série de crimes. E aí os caras prometem que vão livrar ele desses crimes se ele capturar o bando antigo dele. E aí ele precisa ir visitar cada um dos membros do seu bando antigo, ter esse fechamento da história deles, entender tudo o que aconteceu com o passado dele. É um jogo muito bom sobre... Ele tem uma pegada bem parecida com God of War, de como os nossos erros não nos definem, sobre como quem a gente era não necessariamente diz quem a gente é, mas que nem sempre a gente vai conseguir fugir do nosso passado. Quanto mais a gente tentar fugir, mais uma hora ou outra aquilo vai chegar pra cobrar a conta pra gente. Amo esse jogo é maravilhoso, acho que é um dos melhores arcos da história do videogame também. Ele é um jogo, o final desse jogo pra mim é uma das coisas que os 2 finais desse jogo, fica um spoiler aqui pra você, são maravilhosos. Acho que é uma das coisas que quem jogou, quem viveu sabe, e acho que vale muito a pena você jogar ele. E por falar em uma coisa que só o videogame consegue fazer, quero falar aqui de Spec Ops The Line. Spec Ops The Line é um jogo que não fez muito sucesso na época, é um jogo que ficou super apagado, e eu acho que ele é um jogo muito mais profundo do que as pessoas realmente conseguem olhar além dele. É um jogo que foi inspirado no livro Coração das Trevas, e é o mesmo livro que inspirou o filme Apocalipse Now. Ótimo livro, livrinho pequenininho, vale muito a pena ler, recomendo pra caramba, ótimo filme, recomendo vocês verem, e ótimo jogo, recomendo vocês jogarem. Ele conta a história de um grupo de soldados que vai para uma cidade, no caso é Dubai, mas esse é um mundo paralelo aí, é um futuro hipotético, que ela acabou sendo tomada por uma tempestade de areia, então a cidade tá abandonada, e um grupo começou a ter umas tretas lá territoriais, e um grupo de soldados foi pra lá, estabeleceu uma base, e eles sumiram e não retomam contato com a sociedade. E aí você é um grupo de soldados que precisa ir ver o que aconteceu com esses soldados e o que diabos está acontecendo naquela cidade. E esse é um jogo muito forte, é um jogo muito pesado, é um jogo que ele bota as decisões na sua mão. E acho muito legal, porque às vezes a gente tem a decisão que é tipo, escolha A ou B. Esse jogo faz uma coisa muito mais sutil, que às vezes você pode não matar uma pessoa, é só você não apertar o gatilho. Então tem uma cena que eu amo, que você tá num shopping, das pessoas estão apontando arma, e o grupo do outro lado começa a falar pra você, não atira, a gente só quer conversar. Só que qualquer outro jogo, Call of Duty da vida, você já teria apertado o tiro e os caras tinham morrido. Nesse, se você não apertar o botão de tiro, os caras começam a conversar, o seu personagem começa a conversar com a galera, e aqui o conflito acaba. E você não precisou matar ninguém. E aí você ainda tem um trechinho da história. Então esse é um jogo que ele joga a decisão na sua mão de jeitos muito sutis. Ele é um jogo que brinca muito sobre a cultura dos jogos de guerra que a gente tem. Ele fala muito sobre decisões morais em jogos de videogame. Eu acho que é um jogo que ele é muito profundo, ele é muito denso. Ele é um jogo que tem muito mais a oferecer do que você vai encontrar nas primeiras horas dele, tá? Então vale a pena seguir em diante. Bom, sei que ficou de fora dessa lista um monte de jogo maneiro, então eu quero saber de você qual que é o jogo que todo homem deveria jogar e por quê. Mas ó, quero que você justifique, então responda e justifique, que nem na escola. Não adianta só jogar um nome não, tem que ser que nem na escola. Responda, justifique. Bonitinho, não adianta só jogar umas listas aí e uma frase qualquer não. Quero saber qual jogo que todo homem deveria jogar. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar 2 vídeos pra você assistir, um na minha esquerda e um na minha direita. E é nóis, valeu!